Boa noite, pessoal. Mulheres. Hoje eu quero falar sobre mulheres no campo sistêmico familiar. Mulheres na visão sistêmica. Eu também trabalho com astrologia, então com leitura de mapa astrológico. E trabalhar o nosso feminino, a mulher dentro da constelação familiar, a mulher na leitura do mapa astrológico, é muito mais profundo. Não se colocando no lugar melhor que os homens, mas há mais detalhes que a gente precisa prestar atenção. E nós mulheres também precisamos manter aí uma rotina de autocuidado muito mais minuciosa, muito mais atenta ao nosso emocional, ao nosso energético, à qualidade de pensamento, à nossa conexão com o corpo. Então, a mulher dentro do campo sistêmico é um pilar muito importante, porque ela está ali nas relações, né? E muitas vezes entrelaçada em diversos tipos de relações que acontecem no campo sistêmico, dentro da família, como filha, ou como mãe no campo sistêmico, como uma descendente das ancestrais que vieram antes. Então é muito importante nós prestarmos mais atenção, nós mulheres, a nossa conexão interna, a nossa conexão conosco, aprender a trabalhar a nossa energia, as nossas percepções, as nossas memórias, para que a gente consiga fluir de uma forma mais leve. E então vamos dar um tempinho aí, ver se entram mais pessoas na live. Durante a live, se você quiser deixar aí sua dúvida, fazer perguntas, estou à disposição. Vou falar bastante de sistêmica, mas também vou falar um pouquinho de astrologia. Na astrologia há muitos pontos que a gente trabalha o feminino na leitura. Então, o ponto onde nós temos a Lua, nossa Lua natal, a Lilith, Ceres, Juno, Palas, são asteroides que eu gosto de trabalhar também. A leitura do nó do norte, nó do sul também é muito importante. A Vênus no mapa é muito importante. Todas essas questões trabalham o nosso feminino, a nossa conexão interna. No aspecto sistêmico, o que a gente pode falar sobre a mulher no campo sistêmico? Então, primeiro que nós, como mulheres, já trazemos uma memória das nossas ancestrais. E por que isso? Porque nós já nascemos lá quando a nossa avó já tem os seus folículos, né, que vão formar os seus óvulos. Ela já tem o folículo da nossa mãe e a nossa mãe já tem o nosso folículo que vai formar ali o nosso óvulo para o nosso nascimento. Então nós estamos interligadas diretamente com as nossas antepassadas e trazemos ao longo das gerações todas as percepções que essas mulheres tiveram. Então muito dos nossos sintomas estão relacionados às memórias também das mulheres da nossa ancestralidade, até mesmo da ancestralidade feminina do nosso pai, porque o nosso pai tem uma mãe, teve uma bisavó, né, uma avó, uma tataravó, também vem uma informação feminina dali. Então, muitas vezes nós ficamos dando voltas e voltas, né, nessa vida, achando que tudo é nosso. E na verdade não, são muitos movimentos inconscientes relacionados também à memória das mulheres, da nossa ancestralidade, da nossa árvore genealógica. E é importante também perceber que há uma memória coletiva também, especialmente em relação ao feminino. Eu não vou entrar aqui na questão feminismo, machismo e toda essa discussão
e essa rivalidade, esse culto que se faz, né, essa polarização, né, feminino-masculino. Na verdade, eu vou falar aqui da forma como nós podemos curar o nosso feminino através da sistêmica, através dessa percepção do quanto nós temos memórias e dar conta também das memórias coletivas, porque não se pode deixar de lado o entendimento de que as mulheres vêm sobrecarregadas muitas décadas e séculos, né, pelo patriarcado. Então, há uma dor coletiva também que nós mulheres carregamos, além das dores particulares da nossa ancestralidade. Então, toda a luta que as mulheres vêm fazendo ao longo dos séculos para ter voz, para poder trabalhar, para poder se expressar, para poder desenvolver o seu dom, para não ser só uma pessoa que dirige um lar e cuida de filhos, para a mulher poder colocar a serviço a sua essência, daquilo que ela gosta de fazer, daquilo que ela é. Então essa luta das mulheres também vem na nossa memória, além da nossa memória ancestral. Então quando nós estamos aqui levando a nossa vida com dificuldade, desafios em relacionamentos, em relações, em parcerias, né, na criação de filhos, ou se você não tem filhos, né, no seu trabalho, no seu dom e talento que você desenvolve, na forma como você se coloca, né, diante da comunidade onde você vive, na sociedade em que você está inserido. Então isso não é só seu, não são só desafios seus particulares, como muitas vezes a ideia que muitas vezes se difunde que as mulheres têm muita variação emocional, que as mulheres são muito sensíveis, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo. E na verdade o nosso universo é muito mais complexo. E é só a partir de nós mesmos, da nossa conexão, do nosso autocuidado, e que nós podemos ampliar esse pensamento e nos tornar mais, ter uma vida mais leve dentro desse protagonismo feminino, dentro do nosso sagrado feminino. Então, no campo sistêmico, muitas vezes estamos emaranhadas com as memórias das nossas ancestrais. Então, a forma como nós nos relacionamos, muitas vezes estamos num relacionamento bom, mas vem memórias da dificuldade que as nossas ancestrais tiveram nos seus relacionamentos, porque nem havia relacionamento, né? Se você olhar lá para a vida da sua bisavó, da sua avó, da sua mãe até mesmo, dependendo da idade que ela tem, muitas mulheres sequer escolheram seus relacionamentos, sequer tiveram essa oportunidade. E muitas vezes isso foi muito difícil. Filhos um atrás do outro, ter que cuidar de uma casa inteira, né? Muitas ancestrais vêm do tempo de que elas plantavam, colhiam, cozinhavam, costuravam suas roupas, davam conta de uma casa. Então era muita sobrecarga e era muito peso, né? Quando tinham relações com os seus maridos, já engravidavam, era um filho atrás do outro, às vezes nem queriam ter filhos, às vezes o seu sonho era estudar. O sonho da minha avó, de uma das minhas avós, era estudar. Ela sempre falava e comentava que ela queria muito ter estudado e ela não pôde estudar. Ela trabalhou desde muito pequenininha na roça. Então, quando a gente vem para o nosso contexto atual, sistemicamente nós estamos ligados a essa memória ancestral das nossas mulheres que vieram antes de nós. E é preciso que a gente tenha consciência disso, porque senão nós vamos desenvolvendo sintomas dentro de uma cultura de desconexão, porque a nossa cultura, né, essa cultura matrix, o que ela quer? Nós usemos filtros,
façamos procedimentos para ser sempre jovem, bonitas, perfeitas. Não podemos envelhecer, não podemos ter cabelo branco, não podemos parar para ficar menstruada, para sentir dores nas pernas. Nós temos uma carga horária para cumprir. Nós temos uma jornada dentro de casa para cumprir, mesmo os que não têm filhos. E muitas vezes nós nos colocamos em relacionamentos com homens que também vêm de uma criação equivocada, então que também não tem conexão com o sagrado feminino, não tem uma visão, né, do que é estar com alguém, com uma mulher que tem as suas questões, que tem as suas variações. Então tudo isso vem no campo sistêmico. Então muitos dos nossos sintomas têm a ver com isso. Dificuldade em relacionamentos, a dificuldade às vezes nas relações com os nossos pais, tem a ver também com a dificuldade dos nossos pais, com as suas mães, com as suas avós, que vem lá de trás. Então, muitas vezes uma mulher, ela não consegue estabelecer uma relação agradável com a sua mãe, porque a sua mãe também não tinha um relacionamento agradável com a avó e a bisavó, e essa dor vem descendo, essa desconexão. E aí não se trata de achar culpados, mas se trata de compreender o que veio na linha do tempo, na minha ancestralidade. Então, de que forma foi a mãe do meu pai, a avó do meu pai, a mãe do meu pai, da onde eles vieram, né? Que mulheres eram essas que criaram esses homens, que mulheres são da minha família que geraram as mulheres que são mães, que é a minha avó, que é a minha mãe, que dores elas tinham, porque isso tudo está na memória. Principalmente na nossa memória uterina. Nosso útero é um baúzinho de memórias. Então, os sintomas que nós podemos tratar lá na constelação familiar, quando a gente tem desconexão com o corpo, por exemplo, ansiedade, medos que não sabe de onde vem, compulsão alimentar, não consegue se relacionar bem com a sua mãe e com o seu feminino, às vezes com as irmãs, se tem irmãs, não consegue manter relacionamento com outras mulheres, relacionamentos saudáveis, porque tem aí uma questão de relacionamento com a própria mãe, de conexão com a mãe, de conexão com a avó, a mãe com a avó com a bisavó. Então isso vem descendo e isso traz para nós sintomas, né? Muitos sintomas ginecológicos, né? Então menstruação excessiva, menstruação com raiva, né? Menstruação, período menstrual dolorido, muita dor no corpo, dor de cabeça, dor de estômago. Então o corpo que é inchado, o corpo esse engorda, emagrece. Então são tudo questões femininas e que a gente pode olhar na constelação familiar. E também na leitura do mapa astrológico, porque lá no nosso mapa também nós temos lá a lua, que fala da nossa mãe, que fala da nossa memória como alma, do nosso feminino, do que nos nutre, a nossa Vênus, a nossa Lilith, os asteroides que eu gosto de trabalhar, que trabalham o lado feminino, Palas, Juno, Ceres, Vesta. Então são asteroides que a gente trabalha e que dão conta também, vão falar da nossa inteligência feminina, da nossa conexão com o planeta Terra, com a natureza, com a nossa natureza interna. Então tudo isso é sistêmico, tudo isso nós podemos trabalhar, né? A nossa relação na família. Então, muitas vezes as mulheres dentro da família ajudam as mães a serem mães também. Então, muitas vezes nós ocupamos lugar de mãe dos irmãos, né? Então, nós temos essa preocupação com irmãos,
como se fôssemos mãe também. Então isso é uma carga também da nossa ancestralidade, porque muitas mulheres da nossa ancestralidade tiveram que desenvolver esse papel, ajudar as mães que trabalhavam lá na roça ou trabalhavam fora e ficavam então as meninas cuidando dos irmãos em casa, as mulheres. Então tudo isso vem junto, sem contar as memórias de rupturas, de não poder amar quem se amava, não poder casar com quem se queria casar, não poder ser quem queria ser. Muitas mulheres queriam estudar, trabalhar fora e foram obrigadas a ter um casamento com alguém que nem amavam, ter filhos um atrás do outro e ter que gerenciar tudo isso, né? A forma como se relacionavam sexualmente, a questão do seu desejo, a questão de ter prazer, a questão de ter conexão com o seu corpo. Nossas avós, nossas bisavós tinham conexão com seus corpos, elas estavam conectadas com o trabalho, com o serviço, com o servir a família. E muitas vezes soterrada, né, no seu emocional. Então, também nos ajuda muito a melhorar a nossa relação com a nossa mãe, que é uma conexão muito importante para nós mulheres, para nós nos conectarmos conosco também, com o nosso prazer, com a nossa alegria, com o nosso dom e talento, com o nosso servir. É compreender que mãe foi a mãe da nossa mãe. E a mãe da nossa avó, como é que ela era? Então, que memórias essas mulheres trazem e por que elas não se conectam direito? E como é que eu posso me conectar melhor com tudo isso? Então, nós, mulheres, precisamos trabalhar muito o nosso feminino. Então, algumas práticas que eu faço, né? Além da leitura de mapa, do meu próprio mapa, do estudo da minha Lua, da minha Lilith, da minha Vênus, desses pontos asteroides que eu já falei, que a gente olha no mapa astrológico. Tantas vezes que eu já me constelei também como paciente, né, e que eu pude olhar para algumas questões da minha ancestralidade, das mulheres da minha ancestralidade, e que me ajudaram a me compreender, a compreender os meus desafios que eu tenho agora, e que eu percebi então que muito dos meus desafios são memórias também dessas mulheres que estão todas em mim. Então, além disso, além dessa possibilidade de acessar essas ferramentas, eu uso outras que é muito legal. Eu tenho aqui uma agenda lunar, então uma dica que é legal também, que ajuda a nos entender, é fazer a mandala lunar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nós acompanharmos as lunações, né? Então, inicia uma lunação e aí eu vou pintando essa mandala lunar com as cores do que eu tô sentindo, como é que tá a minha mente, como é que tá o meu emocional, como é que tá a minha libido, se eu tô me sentindo, como é que eu tô me sentindo naquele dia, nos dias que eu vou menstruar, antes de menstruar ou depois que eu fico menstruada, né? O que acontece, o que eu sinto, se eu sinto raiva, se eu não sinto, o que vem, né? Então, o primeiro passo sistêmico que a gente precisa dar é se conectar conosco e compreender a minha variação lunar, que é a lunação, né? 28 dias nós temos a lunação, a lua nova, crescente, cheia, depois ela mingua de novo. Também é dentro de nós, mulheres, acontece esse movimento interno nosso, né? Nós estamos novas, precisamos silenciar, daí nós começamos a crescer, aí nós ficamos cheia, depois nós vamos minguando novamente. Isso também acontece uma conexão com o nosso ciclo menstrual, também é assim. Então, quando estamos na pré-menstruação, na menstruação, depois que passa a menstruação, vem a ovulação, depois ovula, fica no auge, daí volta a minguar de novo. Tudo isso é o nosso movimento interno, de acordo com o movimento da natureza. Além disso, as percepções que eu tenho nesses ciclos que acontecem no meu externo, que é as lunações, e no meu interno, que é esse período, em que fase da vida eu estou agora, se eu sou jovem,
se eu já estou numa pré-menopausa, se eu já estou na menopausa, então que fase da vida eu estou? Se eu tive filhos, se eu não tive filhos, como é que estão esses assuntos elaborados dentro de mim, né? Como eu posso conectar tudo isso com o meu prazer de viver, com o meu dom e talento, com aquilo que eu posso ser, além de ser mãe, além de ser ou trabalhar para alguma coisa, mas o que eu posso servir com o meu feminino, com o meu sagrado feminino. Então, estar atenta a isso. As nossas memórias, o que ajuda muito também a aliviar as memórias uterinas, a compreender esses momentos, é a vaporização. Eu faço vaporização e vocês podem achar informações na internet. Eu tenho aqui um vaporizador uterino para mostrar para vocês. É um banquinho que é furadinho, a gente faz um chá com ervas e faz uma vaporização uterina. Então isso também é algo que me ajudou muito a trabalhar as minhas memórias, né, a compreender o meu ciclo interno, né, quando eu me sinto bem, quando eu não estou bem, porque eu estou bem, por que está vindo, se é memória ancestral, se é meu, como eu posso tornar minha vida mais leve. Então as mulheres dentro de um sistema familiar, elas têm um papel muito representativo, porque nós estamos no centro de tudo, né? Mesmo as mulheres que às vezes a mulher pensa assim, eu não sou mãe, então eu não tenho ali essa conexão do servir, né, para a família, para os filhos. Mas ela também está servindo de outras formas na comunidade, onde ela está inserida, no trabalho dela, no desenvolver do seu dom e talento, do seu serviço à vida. Então, aqui também há mulheres soterradas, né, no seu trabalho, nessa vida cotidiana, que muitas vezes está inserida no sistema patriarcal, que não considera, né, as peculiaridades do nosso sagrado feminino. Então, uma mulher, ela é mãe ou ela não é, não tem diferença nenhuma, as variações são as mesmas, né? Temos os mesmos afazeres, o mesmo serviço dentro do sistema familiar, carregamos memórias e é muito importante nós darmos luz para essas memórias. Muitas vezes nós estamos nos auto-sabotando para sofrer como as nossas antepassadas. Eu sofro como você, eu faço como você, eu sou infeliz como você foi infeliz, eu torno a minha vida pesada como a sua foi pesada. Quando a constelação familiar pode nos ajudar a dar luz a isso e ver quão importante foi o papel dessas mulheres e quanto nós temos que honrar todo o desafio delas, fazendo a nossa vida mais leve, sendo feliz, fazendo o que nos dá prazer, sendo livres, sendo conscientes, em relacionamentos saudáveis, relacionamentos com o trabalho, relacionamentos amorosos, relacionamento com os filhos, com os amigos, aonde você, seja qual vida você leve, qual rotina você tenha, qual cotidiano você alimente aí, casa 6 do mapa, né? Precisa ser leve. Para isso você precisa descobrir, se conectar com o seu sagrado feminino, com o seu ser feminino. Então existem muitas ferramentas para você fazer isso e é preciso você se dar tempo para isso. Constelação familiar, leitura de mapa são duas opções que eu ofereço aqui. Também ofereço consciência corporal através da prática do yoga, que também ajuda muito na conexão com o corpo, nos ensina a respirar, a soltar pontos críticos do nosso corpo, trabalhar a nossa respiração, a prática da meditação. Tudo isso
nos levando para uma conexão interna muito importante. Não desmerecendo os homens, mas as mulheres precisam ter isso como prioridade. Os homens são mais yang, eles saem mais à luta para ganhar a guerra, e as mulheres precisam se fortalecer mais internamente, valorizar mais a sua intuição, a sua conexão. E tudo isso você pode se beneficiar através da leitura do mapa, da constelação familiar, da prática de consciência corporal. E além disso, tem já um formulário na bio de um encontro inteiramente gratuito, sistêmico, que eu vou fazer dia 27 de março, às 20 horas. Nós vamos fazer dinâmicas vamos falar sobre mãe, vamos fazer dinâmicas em duplas pelo Zoom. Você vai olhar para sua avó, vai olhar para sua bisavó, vai ver como você olha para sua mãe. Nós vamos trabalhar nesse encontro sistêmico, essa conexão aí feminina com a nossa mãe, com a nossa avó, o que acontecia lá, e vai te ajudar a trazer uma compreensão melhor na sua conexão com a sua mãe. Isso é muito importante. Nós mulheres precisamos estar conectadas com a nossa mãe. Com o pai também é importante, mas a conexão com a mãe é muito primordial também. E então é isso, gente. Era sobre isso que eu queria falar. Deixa eu ver aqui quem tá aqui na live, se tem alguma pergunta, algum questionamento, quer perguntar, até coisas sobre astrologia, não precisa ser só sobre sistêmica. Algum sintoma que sinta, que tenha vontade de falar. Tenho muita dor de cabeça e dor de estômago. Às vezes tem a ver com raiva, com coisas que você não consegue digerir. Então, também na rotina a gente está levando uma vida muito atropelada, às vezes não se alimenta direito, e o emocional misturado com tudo isso, então traz dor de cabeça. Então a falta de flexibilidade também pode ocasionar dor de cabeça. A dor de estômago tem a ver também ali com o poder pessoal, o que você está guardando ali, engolindo, não está digerindo. Muito importante olhar para isso. Tenho pena da minha mãe, ela teve uma vida muito difícil. Então honre todo o trabalho dela, toda essa vida difícil que ela teve, sendo feliz, sendo responsável por você. Se você honra o seu sistema e não tenha pena da sua mãe, valorize a força dela. As mães são maiores que nós, são fortes. Mesmo aquela mãe que passou por muitos desafios, ela é maior que nós, mais forte. Nós devemos honrar isso. Não tenho boa relação com a minha mãe. Acho que ela é narcisista. As mães, o encontro sistêmico do dia 27 é uma boa oportunidade para trabalhar essas questões, a forma como a nossa mãe fica perante a nossa avó. E aí você vai compreender por que a sua mãe às vezes é dura com você. O que ela recebeu da avó? Da onde ela vem? Da onde vem o emocional da sua mãe? Isso nos ajuda a compreender. Não é passar pano, que eu sempre digo aqui em todas as informações que eu dou sistêmica. Não passamos pano nos erros, nos abusos, nos desafios, né, que muitas pessoas passaram na infância, né, nas relações difíceis. Não é isso. Mas é compreender da onde vem tudo isso. Nos ajuda a soltar, né, nos ajuda a nos liberar disso e deixar com as pessoas que nos fizeram muitas vezes mal, deixar a consequência com elas e nos liberar dessas memórias de sofrimento, de dor. Tenho a lua em Gêmeos e acho que é por isso que
que tenho muita variação emocional. Sim, a lua em Gêmeos traz a lua em Gêmeos, ela pode trazer muita troca de ideia, né? Isso pode te dar uma ansiedade, uma angústia. Então, quem tem lua em Gêmeos precisa trabalhar foco, trabalhar uma ideia, botar a mão na massa na ideia, realizar a ideia, chegar até o fim, não ficar pensar nisso agora, depois pensar naquilo e ficar nesse ping-pong. Todos os aspectos geminianos do nosso mapa precisamos trabalhar assim, nos ajuda muito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A minha avó era muito dura com a minha mãe, mas a minha mãe sempre foi amorosa comigo. Então, isso é bem legal, né? Quando a mãe da gente consegue elaborar suas questões lá e não repassar diretamente para nós o peso que deve ter sido a relação dela com a mãe dela. Isso é legal. Muitas mulheres conseguem dar conta disso e se curar na maternidade, né? A maternidade também nos possibilita isso, trabalhar nossas questões de criança interna e as nossas questões também que possamos ter de traumas com a mãe, com o sistema familiar. Vamos ver aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Então, agradeço aqui a presença de quem está aqui. Obrigada por me ouvir. Lembrando então, se você quiser participar do encontro sistêmico inteiramente gratuito, pelo Zoom, eu vou trabalhar a mãe, vou falar sobre a mãe, dia 27 às 20 horas. 27 de março às 20 horas. Você tem que preencher o formulário que está na bio, para que eu mande o link da Zoom para você poder entrar na Zoom e trabalhar. Quem não tem a Zoom baixado no seu telefone, no seu computador, precisar de ajuda, é só avisar que eu mando um videozinho explicativo. E no formulário ali também, se eu não me engano, tem um vídeo em que eu falo sobre o que é constelação familiar, para quem não conhece nada, o que é campo sistêmico, que pode ajudar você na compreensão do que a gente vai trabalhar nesse encontro gratuito de sistêmica, em comemoração aí ao mês das mulheres, que é tão importante a gente trabalhar essa conexão com a nossa mãe, com a nossa avó, compreender o que tem ali e o que isso reverbera na minha vida atual. Gente, é isso. Gratidão para todos que entraram na live, deixaram suas dúvidas. Muito obrigada. E curte, compartilha, manda esse vídeo para alguém que você acha que precise e também que precise participar aí do seminário, do encontro sistêmico gratuito que tem um formulário na bio. Um grande beijo, um bom restinho de domingo para todos e até já!